Olá, queridos amigos de Ponta Grossa, no Paraná, da Associação Assistencial Espírita Messe de Amor. Nossos cumprimentos se renovam mais uma vez nesse encontro em que nos colocamos mais uma vez à disposição para contribuir às reflexões que este grupo realiza no estudo das obras mediúnicas do Espírito Amélia Rodrigues. Meu nome é Jader Calel de Oliveira, atuo no Movimento Espírita de São Paulo, vinculado ao Centro Espírita Aprendizes do Evangelho de Guaianazes, e hoje nós fomos convidados a novamente realizarmos uma outra reflexão. Hoje, sorteando ao acaso e aproveitando uma ocasião muito oportuna das festas juninas, em que celebramos este personagem, especialmente nas culturas cristãs católicas, nós vamos falar sobre João Batista, conhecido também como Precursor. Antes de iniciarmos essa reflexão, é importante lembrarmos de uma informação que consta no Livro dos Espíritos, na questão 145, que responde muito a respeito da importância deste personagem nos Evangelhos. Allan Kardec pergunta aos Espíritos: como se explica que tantos filósofos, antigos e modernos, tenham discutido tanto tempo sobre a ciência psicológica sem terem alcançado a verdade? Que verdade é essa que ele diz? A verdade da reencarnação, da imortalidade da alma. E os espíritos respondem: esses homens eram precursores da doutrina espírita eterna. Prepararam os caminhos, mas eram homens e se enganaram por tomarem as próprias ideias pela luz. Mas os próprios erros servem para deduzir a verdade, mostrando o pró e o contra. Aliás, entre esses erros se encontram grandes verdades que um estudo comparativo vos faz compreender. Nós podemos colocar o conhecimento humano como um grande tesouro que é trazido de maneira progressiva e gradativa através da providência divina. E esse processo se dá através de grandes homens, quando digo homens, entenda por seres humanos, que reencarnam e trazem grandes tesouros à humanidade. E esses tesouros chegam através de maravilhosas descobertas, invenções, percepções que ajudam nos vários ramos do conhecimento humano. Mas antes que esses homens cheguem e tragam o advento dessas grandes descobertas, há os precursores. Existem aqueles que deram o primeiro passo, aqueles que talvez não tenham completado da melhor forma, não tenham trazido da melhor maneira, mas trouxeram as bases, muitas vezes pelas quais esses grandes homens posteriormente se apoiam para trazer as descobertas. É assim que aconteceu ao longo de todos os ramos da ciência, da religião, da filosofia e outros ramos do conhecimento humano. Da mesma forma o Espiritismo, da mesma forma o Cristianismo. Com seu advento, muitos na região da Judéia desconheciam a importância de Jesus. E somente o homem foi capaz de identificar naquele ser desconhecido aquele que seria relevante o suficiente para transformar a história e colocá-la antes e depois dele como ponto de referência, que foi João Batista. Então vamos a este episódio mencionado por Amélia Rodrigues, que consta no livro Primícias do Reino, psicografada pelo médium Divaldo Pereira Franco, publicado pela editora Leal. Está no capítulo 2 para quem quer acompanhar. A porta abriu rangendo em ferros gastos e uma figura grotesca assomou à soleira, erguendo o alfange brilhante de encontro ao retalho de luar que invadira a estreita cela. A noite serena estava envolta em escumilha franjada de prata e se ouviam, de longe e longe, os surdos sons reveladores da bacanal desenfreada no outro lado. Maqueronte ou Maqueiro, a fortaleza sombria erguida nas cumeandas do planalto do Moabe, na Pérea, descortinava horizontes ilimitados. De um lado, o formoso Mar Morto, caindo 1.200 metros abaixo, e, além das imensas planícies, o Monte Nebo, donde Moisés contemplara a terra prometida. Naquela torre de sinistra cidadela, ele já passara 10 meses de doloroso cativeiro. É verdade que não sofrera suplícios. Todavia, isolado dos discípulos amados, a quem no val de Betabara ou nos mananciais da paz de Citópolis pregava a necessidade do arrependimento e a penitência,
sofria o amargor da punição indébita. Intimamente recordava suas próprias palavras, dirigidas aos companheiros quando estes, algo enciumados, falaram-lhe sobre Jesus. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas do que vos disse. Não sou o Cristo, mas fui enviado apenas como precursor. Quem tem a esposa, esse é o esposo. O amigo do esposo que o acompanha alegra-se intimamente quando ouve a voz do esposo, pois esta alegria me coube abundantemente. Convém que ele cresça e que eu diminua. Era março de 29. Herodes Antipas retornava da viagem encetada à Babilônia como membro da comitiva de Tibério, que tinha à frente o legado Vitélio para conseguir as simpatias de Artabano, rei dos Medos, que vencera os partos em guerra sangrenta e cruel. Demorando-se em Maqueronte, resolvera ali comemorar o próprio natalício, oferecendo à comitiva principesca e ociosa suntuoso festim. Naquele inverno, ao invés de desfrutar o agradável clima de Tiberíades, onde passava invariavelmente essa quadra do ano. Nós temos aqui uma situação histórica muito já avançada. João Batista está preso, detido justamente pelas mensagens que comunicava a todos a respeito deste homem chamado Messias, e que causava perturbação e incômodo, principalmente ao Sinédrio, este órgão que tinha vários caráteres misturados de caráter policial, caráter judicial, caráter teológico sobre a sociedade israelense. E este órgão que misturava tantas atribuições não tinha, talvez, a noção exata de compreender que nas palavras de João Batista havia grandes verdades, como nós vimos no Livro dos Espíritos, de que realmente Jesus era este Messias aguardado das profecias, de que ele traria uma verdade nova a somar-se àquela trazida por Moisés das primeiras revelações, trazida a mensagem do amor, capaz de transformar as criaturas grandemente. Vamos continuar com a nossa leitura. Ele aguardava aquele instante e para isto se fortalecer em longas e calmas meditações. Naqueles meses de amargo cativeiro, em hora alguma quebrantara o ânimo firme e a coragem férrea. Não tergiversou nem jamais temeu. Se muitas vidas possuísse, de uma só vez todas daria pelo direito de proclamar os dias de justiça que se avizinhavam, a invectivar a degradação dos costumes que se miscuíra na própria corte, onde o incesto e o adultério campeavam sobre o beneplácido condescendência da cordialidade vulgar. Nos dias transatos de peregrinação pelo deserto, alimentando-se frugalmente e mergulhando em profundo cismar, sentira as mãos fortes e intangíveis do Pai fortalecendo suas fibras, e ouvira no coração as vozes ininteligíveis dos seres angélicos, ordenando-lhe a pregação redentora para abrir as veredas por onde seguisse o esperado. Aquela era a hora do testemunho. Sentia-o interiormente. Experimentava estranha algidez prenunciadora do momento. Até então, estivera recordando todos os acontecimentos. Desfilaram mentalmente aqueles dias risonhos da infância feliz. Sombreada apenas por secreta preocupação acerca de Deus e sobre os homens, a crescer através dos dias, exageradamente pelos verdes anos da adolescência. Quantas vezes não poderia dizê-lo escutando as narrativas da lei na sinagoga ou comentando os livros sagrados? Sentira-se arrebatado pela necessidade de meditar a sós, perdido pelos áridos e difíceis caminhos das regiões ásperas do deserto montanhoso e adusto. E ao fazê-lo, quantas visões inextricáveis experimentara! Em toda a inquietação que o atormentava e em toda a necessidade de que procurava fugir, sentia que os céus o conduziam para um destino, o de preparar caminhos para outros pés, para o Messias libertador. Tudo na sua vida transcorrera de modo incomum. O berço fora-lhe oferecido em circunstâncias transcendentais. Seus pais receberam-no quando já não o esperavam. Conhecia o fato narrado pelo próprio Zacarias. Ansioso por um filho, ele fora ao templo orar e, ao fazê-lo, surpreendera-se pela presença de um ser espiritual que lhe disse: "Nada receies, Zacarias, pois que a tua oração foi escutada.
A tua mulher, Isabel, dar-te-á um filho, ao qual porás o nome de João. Ele será para ti motivo de alegria e regozijo, porquanto será grande no Senhor. O torpor e o recém invadiram seu pai. Estranha mudeza adviera-lhe e depois o nascimento aguardado. As mãos de Deus indiscutivelmente pousavam sobre o seu lar. Depois, ao seguir para o deserto, vestiu-se como o antigo profeta Elias. Uma pele de camelo no corpo, em volta dos rins um cinto de couro. Iniciaram o ministério por volta do ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judeia e Herodes Antipas tetrarca da Galileia. Desceram os chapadões rochosos e duros da Pérea e vieram a Betabara, perto da embocadura do Mar Morto, onde o Jordão enseja um valde de fácil acesso para as caravanas, e ali começara pregando e lavando as impurezas com a água do rio. Expectante, porém, quanto àquele que conduzira os homens, assinalando-os com o fogo da verdade, o sinal da vida eterna. O clima no inverno é ali delicioso, e as águas velozes passam cantando entre os festões de canas e fetos sob a sombra de tamarindeiros, cujo verdor constrata com o deserto de fogo ardente e nu mais adiante. Contava somente 30 anos e estava estuante de força e vigor. A voz tonitruante brada sem cessar. Quem vos ensinou a fugir da cólera que vai chegar? O machado corta já as raízes das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada ao fogo. A evocação fala chorar. Saudades daqueles dias de ação preparatória para a chegada dele. É muito bonito esse instante de meditação de João Batista preso e rememorando os episódios da sua própria revelação. E o quanto de terno e carinhoso ele observa tudo isso e percebe com grande dedicação e carinho. Mesmo que numa condição bastante difícil, preso, aguardando invariavelmente a sentença que será a sua morte, porque sabe que isto vai acontecer cedo ou tarde pelo que profetiza, pelo que apresenta ao público como novidade da chegada de Jesus. E é muito interessante porque nessas meditações ele se coloca muito tranquilamente nesta condição e aceita e compreende todas as circunstâncias que lhe sucederam. Ao contrário de talvez alguns de nós, se soubéssemos que somos portadores de alguém que virá mais adiante revelar algo mais importante, ficaríamos indignados, mesmo sendo apenas o apoio daquele que virá mais adiante, mesmo sendo apenas o alicerce de um advento de algo muito maior. Que condição belíssima que João Batista se coloca como precursor, fogo da verdade. E esse fogo tem relações com a nossa cultura, né? A cultura das festas juninas, das fogueiras, né? Havia quase 5 séculos que a boca profética ali se calara e uma preocupação geral dominava os corações. O sangue das vítimas das guerras e das rebeliões incessantes, abafadas a ferro e fogo, corria abundante, o clamor das vozes ao Senhor era ensurdecedor. O alto, no entanto, permanecia em silêncio. Ele se sentia, não há como duvidar, a voz que clama no deserto e preparava os caminhos do Senhor. Fora assim mesmo que respondera aos judeus enviados pelos sacerdotes e levitas de Jerusalém, ao lhe indagarem se ele era o Cristo ou o Elias esperado. Naquele instante força incomum dominara-o, e nobre inflexão modulara-lhe a voz ao proclamar: Eu batizo com água, mas no meio de vós está desconhecido de vós aquele que virá após mim. Eu nem sou digno de lhe desatar as correias do calçado. Isto fora em Betânia, um pouco além do Jordão, e sentira-se grande na própria pequenez. Quem se faz hoje pequeno para alguém que se coloque grandioso? Como João Batista, né? É muito belo isto. No dia seguinte, recordava-o com os olhos nublados de pranto e indizível felicidade interior. A alva se espraiava lentamente e a casa da passagem regurgitava de viajantes. Sob os loendros e tamarindeiros em flor, subiam miríades de insetos, suaves olores perspassavam no ar. Pregava as primícias do reino de Deus com inusitada emoção. O verbo quente, derramando em
catadupas de alento esperançoso umedecia-lhe os olhos requeimados pelo sol ardente. Quando se movimentava no afã de arregimentar almas para o exército que preparava, vira-o de relance, descendo a borda do rio. Por sobre a relva verdejante, com os vestidos brilhando de maneira incomum, tendo sobre a cabeça o cofier tradicional. O vaso improvisado para o banho lhe escorregara da mão, e ele gritou sem poder dominar-se: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é de quem eu dizia: após mim vem o homem que é maior que eu, porque existia antes de mim. Não o conhecia eu, mas para tornar conhecido em Israel, é que vim com o batismo d'água. E aproximando-lhe, disse-lhe: Eu é que devia ser batizado por ti, e tu vens a mim? Deixa por agora, convém cumprirmos tudo que é justo. Ele falava com eloquente grandeza espiritual. Após o ato singelo, ouviu-se uma voz, se dentro ou fora do espírito, rememorando, não saberia dizê-lo: Este é o meu filho querido, no qual pus a minha complacência. Tudo acontecera em janeiro do ano anterior e parecia tão próximo. Ele se afastara pelo mesmo caminho por onde transitavam os rebanhos, desaparecendo entre os renques de tamareiras. Não voltaria a vê-lo outra vez. Não tivera a felicidade de dialogar com ele. Uma tranquila confiança empolgara-lhe o espírito desde então. Pôs-se a verberar com mais ardor contra a degeneração moral onde esta se encontrasse. Foi visitar o tetrarca e, sem trepidiar, incentivou-lhe a conduta, invectivou-lhe a conduta. Como pudera aquele reizete pusilânime ignóbil trair a filha de Aretas, rei dos nabateus, que se vira obrigar a buscar refúgio além da Pérea, em Petra, junto ao pai, enquanto ele recebia a esposa de seu meio-irmão, Herodes Filipe I, que vivia em Roma como cidadão, sem qualquer título, e era filha de outro meio-irmão, Aristóbulo, apaixonado como a avó, Miriame, a Asmoneana, assassinada por Herodes o Grande. As palavras veementes queimavam, e Antipas o ouvira impressionado. Fraco, porém, ou indiferente, não tivera o príncipe a nobreza de libertar-se de estranha paixão, nem sequer reagira. Sabia, no entanto, da ira que empolgara a alma da mulher ferida no seu orgulho e desfaçatez. Então é interessante porque aqui nós observamos vários episódios, não é? Os episódios da lembrança do início da atividade com as pessoas no Rio Jordão, a partir das atitudes que ele realizava na região ali do Jordão, e logo depois a chegada de Jesus para o seu batismo um ano antes da sua prisão. E quando preso, faz realmente um grande libelo em direção a Herodes Antipas, que o ouve, mas apesar de comovido pela eloquência e impressionado pela capacidade de argumentação, ele não é suficiente para fazê-lo demover da ideia de que ele realmente merece toda a condenação que lhe for atribuída, porque perturbava a ordem estabelecida das coisas, aquela convivência possível entre israelenses conquistados e os romanos conquistadores, onde um policiava a estabilidade social do outro grupo. E é muito interessante porque tudo isto apresenta sobre um aspecto bastante realista, em que João Batista se coloca na sua condição extremamente realizada por fazer apenas uma única tarefa de assinalar e apontar quem era o Messias. Ele fez apenas isto. Muitas das vezes nós almejamos em nossas existências propósitos tão grandiosos, feitos tão extraordinários, possibilidades de realizações tão significativas, e a João Batista foi atribuída apenas uma única tarefa de dizer quem era o Messias. Apenas isto. E foi o suficiente para trazer-lhe o seu propósito e lhe dar significado. Os pífaros agudos varam a noite estrelada e as sombras no salão de festas da fortaleza dançam retalhadas pelas flamas vermelhas das lâmpadas de cobre e cristal suspensas. As recordações continuam a assaltá-lo na masmorra fria e infecta. Quantas humilhações que, todavia, não o feriam. No íntimo recordava: é necessário que ele cresça e que eu diminua.
fazendo referência à palavra profética, não é? Gostaria de ter ouvido conversando com um ungido. A mente vinha a lembrança de Moisés, atormentado no alto Nebo, fitando a terra eleita sem lobrigar a alcançá-la. Com esse receio no coração, nascido talvez dos dias da solitária e triste reclusão, mandara 2 discípulos procurarem Jesus, de quem tanto ouvia falar, para saber. A resposta não chegara e a hora era aquela, a sua hora. O suor começou a escorrer abundante. Estava, porém, em paz. Seu espírito, preparado para o testemunho, não acalentava ilusões. Forjara esperança nos foles, fornos, bigornas do ascetismo, da dedicação e da confiança totais. Levantou-se, aspirou o ar tranquilo da noite, examinou a nesga do céu bordado e lavado de luar, fitou o carrasco que contemplava soturno a porta aberta. A voz soou firme como no passado, embora o desgaste orgânico. Estou pronto, disse. Ajoelhou-se sobre a palha inunda de cubículo e curvou a cabeça para baixo. É muito belo esse testemunho, porque mostra a grandeza desse espírito. No Evangelho segundo o Espiritismo, temos o capítulo Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E lá há referência sobre a grande verdade da reencarnação dele como Elias, o mesmo espírito na verdade. E mostra muito a respeito dessa questão da imortalidade da alma, que era muito latente no seu íntimo. Por isso, certeza do dever cumprido e da capacidade de saber o quanto ele havia feito, mesmo que aparentemente tenha sido tão pouco ou insuficiente para alguns. Na manhã clara, meses antes, na Galileia Formosa, os discípulos de João, ansiosos, interrogavam o estranho e o nobre rabi: és tu aquele que há de vir ou devemos esperar por outro? Ide, respondeu jubiloso, e contai a João que ouvis e vedes. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos tornam-se limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e os pobres, a eles é anunciada a boa nova. Feliz de quem não se escandalizar de mim. Logo se afastaram comovidos e fascinados. O mestre, tocado de ternura pelo prisioneiro que o mandara inquirir, falou: que saístes a ver ao deserto? Um caniço agitado pelo vento? Pois que saístes a ver? O homem em roupas delicadas? Ora, os que trajam roupas delicadas residem nos palácios dos reis. Por que, pois, saístes? Para verdes um profeta? Sim, declaro-vos, eu, e mais que um profeta, porque este é de quem está escrito: eis que envio a preceder-te, meu arauto, a fim de preparar o caminho diante de ti. A balada da revelação nos lábios do rabi se moldura de cristalina beleza, ele prossegue: em verdade vos digo que entre os filhos de mulher não surgiu quem fosse maior que João Batista. Entretanto, o menor no reino dos céus é maior que ele. Desde os dias de João Batista até hoje, no reino dos céus, sofre violência e os homens violentos o tomam de assalto, porque todos os profetas e a lei até João vaticinaram. Ele, porém, se o quiserdes aceitar, é o Elias que há de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Sim, João é Elias reencarnado, abrindo caminhos e preparando estradas. A verdade está anunciada, luz nova projeta-se nos dédalos da ignorância multimilenar. Em Maqueronte, entre os convidados de toda parte, encontram-se Herodíade Salomé, sua filha do consórcio com Filipe I, Agripa, seu irmão, que mais tarde no império de Calígula seria nomeado sucessor de Filipe no seu território, e posteriormente, quando Antipas foi exilado para Leão, na Gália, sucederia-lhe em sua tetrarquia. Também lá estava Herodes Filipe II, o tetrarca pacífico da Gualanítida e Traconítida, que em breve tempo casaria com Salomé. O festim, dignos de cortes orientais, excedia em luxo e loucura. Vitélio, chegando em sua liteira suntuosa, traz consigo o tom do exército de bajuladores e serviçais e entra triunfalmente recebido pelo aniversariante. Os crótalos cantam, as cítaras e os quinor enchem o ar de estranhas e lânguidas melodias, enquanto os timbales marcam o febril compasso. Os lampadários estão em todo o seu esplendor e os candelabros com almotolias de prata e ouro derramam luz sobre os tapetes da Babilônia, de Tiro
de Sidom, e os panos coloridos de Damasco escorrem pelas paredes de pedra lavrada. Jacintos, dálias, rosas e jasmins formam festões coloridos e perfumados em volta por detrás das mesas de ébano e mogno trabalhadas. Saduceus e fariseus discutem animadamente enquanto suculentos manjares desfilam em atende-os convivas. Uma escrava canta estranha e ignota melodia. No intervalo, os velários são descerrados e, subitamente, ante o espanto geral, Salomé, a menina moça, põe-se a dançar. O vinho louro escorria abundante, o bailado de loucura inebriava os príncipes, os fariseus, os convidados em geral. A dança, uma mistura de ritmos religiosos e pagãos, era também lasciva. Quando a música se interrompeu e o imenso silêncio penetrou triunfante, a bailarina tombou em atitude insólita e luxuriosa. Antipas, entorpecido pelo vinho e pela sensualidade, exclamou em febre, enlaçando a jovem menina: Pede-me metade do meu reino e eu te darei. Pela mente ambiciosa da garota excitada, perspasso as paixões e ansiedades da sua época. Atordoada, busca a genitora para aconselhar se esta, achando a propícia ocasião, segreda, pede-lhe a cabeça de João. A menina empalidece. A mãe autoritária insiste: pede-lhe, e eu te darei o que quiseres. Esse João ousou desmoralizar-me diante da ralé e perante o próprio rei que, acovardado, e do meu supersticioso, não teve altivez de o punir, degolando com servilidade para servir de exemplo. Limpa-me o nome, filha. Não apenas peço, eu exijo. O ar pesava, e a expectativa se fez geral. Alguém gritou: pede-lhe! É rei, e após prometer não poderá recusar. Somos testemunhas, pede! Com a voz rouca a menina propôs: dá-me a cabeça de João para que eu possa bailar. Antipas respeita e temia o Batista. Ao ouvir singular pedido, estremeceu e quedou-se lívido. Gargalhada geral explodiu no ar e as vozes em coro reclamaram: dá-lhe a cabeça do Batista ou temes ofertá-la? Atoleimado, o rei chamou um sicário e mandou decepar a cabeça do João encarcerado. No alto, a lua minguante ocultou-se entre as nuvens escuras e o silêncio tétrico se encheu de expectação. A lâmina prateada cortou o ar, num baque surdo, a cabeça do precursor rolou no piso de pedra. A música voltou a soar e, rodopiando como uma bandeja de prata na mão espalmada, Salomé entregou a Herodíades o troféu, a cabeça decepada do Batista, que fitava com olhos sem luz a consciência ultrajada dos seus algozes. Semidesvairada, a infeliz mulher pôs-se a gargalhar. Elias resgatava o crime cometido às margens do rio Quizon, quando mandara decepar a cabeça dos adoradores de Baal, e livre e tarefa cumprida ascendia agora nos cimos. Seus discípulos rogaram a Antipas o cadáver e o sepultaram com carinho. Em colina longínqua, auscultando a noite silente, Jesus orava. Dias depois, abandonou as terras de Herodes Antipas e foi semear a boa nova em outras terras. Cumpriram-se as Escrituras. O silêncio que o precursor fizera ensejava a audição do Messias por toda a terra numa nova era. Podemos fazer aqui imensas comparações a respeito da importância de um precursor. E podemos fazer aqui analogia rapidamente com Jan Hus, a quem o espírito de São Luís atribui a reencarnação anterior de Allan Kardec, a quem submeteu a chama, ao fogo, a iniquidade, a humilhação das inquisições do passado, para reencarnar-se novamente como aquele que iria trazer ao mundo uma revelação fantástica da imortalidade da alma. Jan Hus, precursor de Kardec, mesmo espírito, mas trazendo no seu seio a ideia de trazer algo antes. Todas as boas notícias que vêm ao mundo, meus amigos, requerem um preparo e uma adequação, porque ainda não somos prontos para essas grandes novidades que Deus nos oferece. Ainda somos resistentes, hostis e muitas vezes detestamos o novo porque gostamos do velho. É por isso que os precursores existem, para anteceder aqueles que trazem as novidades. É para isso que existem os clássicos antes dos contemporâneos,
É por isso que, por causa de um Einstein, certamente houve um Newton, um Copérnico, um Galileu. É por isso que hoje, ao vermos um João Carlos Martins, no passado pôde e foi necessário haver a existência de Johann Sebastian Bach, de um Beethoven, de um Mozart. É por isso que hoje você existe, porque alguém te precedeu, alguém anunciou a tua vinda, alguém expectou a tua chegada, alguém desejou ansiosamente que você trouxesse boas notícias àqueles que você amava. Valorizemos os nossos precursores da vida, porque eles são a chama que nos fazem conduzir à luz do mais alto. É por isso que nesse mês de junho, nas festas juninas, o símbolo de João Batista Maior é a chama, porque ele foi que manteve a chama viva do Evangelho na sua revelação. A mesma chama que assustou e amedrontou Moisés no Sinai, diante da sarça que ardia e não queimava. A mesma chama que queimou Ian Rus, mas não matou a ideia que voltaria novamente com a imortalidade da alma a reformar as propostas de religiosidade através da doutrina dos espíritos. É a chama, meus amigos, que existe em você e em mim, que arde para que as verdades possam vir ao mundo paulatinamente. Como anda a tua chama a anunciar as boas notícias no reino do mundo a partir do reino de Deus? Pensemos nisto. Reflitamos sobre João Batista nesse mês de junho, celebrando com grande alegria e com grande festividade as celebrações das festas juninas, e esperando que possamos nos reencontrar numa próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. Um grande abraço a todos, um beijo no coração.